Acompanhe diariamente às 22 horas, através deste canal, a Caminhada da Fé, com a oração dos revoltados. Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui no altar do nosso templo maior, aqui em Lisboa, de onde faremos daqui a pouquinho a oração em favor de todos vocês. O clamor dessa caminhada da fé, a fé que nos move a tomar atitudes, a fé que nos conduz à vontade de Deus. Deus deu a fé para que nós possamos, por meio dela, glorificá-lo. A fé é o poder de Deus dentro de cada pessoa. Imagine você, quantas pessoas outrora tinham suas vidas arruinadas, destruídas, quantas pessoas estavam afligidas, com a vida completamente fracassada, mas por meio da fé, elas alcançaram uma transformação. E daqui a pouco nós vamos fazer um clamor, e eu até gostaria de convidar as pessoas aflitas. Se você conhece uma pessoa desesperada, se você conhece alguém que tem pensado em morrer, que tem pensado em dar cabo da própria vida, fala para ela acessar agora, mande para ela, compartilhe com um amigo seu, compartilhe com alguém, compartilhe agora essa programação pelo Facebook, porque eu tenho a certeza que aquela pessoa desesperada vai ser ajudada. O objetivo de nós estarmos aqui é exatamente para levarmos uma palavra àqueles que sofrem, àqueles que precisam do socorro de Deus, e é para também ajudar aquelas pessoas que estão fracas na sua fé, que querem uma renovação da sua fé. Então, quando nós saímos de casa para vir aqui ao altar de Deus, para pedir por você, é porque nós queremos te ajudar, nós queremos que a sua vida seja transformada. Então, você pode fazer o seu comentário aqui na nossa página, pode compartilhar com amigos, pode pedir alguém desesperado para entrar, porque daqui a pouquinho teremos o clamor. Nós já temos os pastores, que você vai ver agora nas imagens, eles já estão a postos, já estão preparados para o momento da oração, do clamor que teremos daqui a pouco. Eu vou colocar para vocês o testemunho da Kátia, que na Fogueira Santa de Israel teve a sua vida totalmente transformada. Vamos acompanhar. O meu nome é Cátia Valente. Desde muito nova eu conheci o sofrimento. Quando eu nasci foi diagnosticado que eu tinha 3 rins e isso causava muitos problemas. Inicialmente os médicos quiseram me operar, só que como era uma operação de muito risco, os meus pais decidiram que eu não iria ser operada. Mas claro que esse problema acarretou muitos problemas, porque eu tinha muitas infecções urinárias constantemente e os meus pais tinham que andar a correr para o hospital. Para além desse problema, que já trazia muito desconforto e muitos problemas dentro de casa, a minha mãe sofria depressão, por causa desse problema que eu tinha e por causa de que o meu irmão se envolveu com más companhias e ele drogava-se. Então, muitas das vezes, ele saía à sexta-feira e aparecia segunda-feira, ou assim, a gente não sabia onde é que ele estava. Apesar de nós termos uma vida financeira estável, quem olhava para nós de fora dizia que nós éramos normais, tínhamos uma vida estabilizada, mas a gente não tinha paz dentro de casa. A minha mãe ela cresceu numa religião evangélica. Nós acreditávamos realmente que Deus existia. Só que nós não achávamos que tínhamos que cobrar alguma coisa a Deus. A gente achava que era normal. Eu pensava assim, não, eu acredito em Deus, mas não acreditava que essa crença me pudesse trazer algum tipo de benefício. A minha avó já tinha ouvido falar da Igreja Universal, mas tinha uma má ideia, uma má impressão. Só que nós estávamos num estado tão... Nós não tínhamos nada a perder. O que é que nós tínhamos a perder? Nós não tínhamos nada, então nós começamos a ir. Eu lembro-me que fui eu e a minha avó pela primeira vez e a minha avó ela sentiu uma diferença nela, ela sentiu que não era aquilo que ela ouvia falar.
que realmente ali existia uma fé que podia trazer resultados para a nossa vida e não só um Deus que está lá sentado e que não faz nada por nós. Não, ela descobriu que esse Deus, ele importa-se connosco. Então a gente começou a fazer direitinho tudo aquilo que nos foi orientado. E passado algum tempo o meu irmão também começou a vir, começou a frequentar e passado assim pouco tempo ele tinha largado completamente as drogas e as más companhias, pronto, as pessoas que o levavam a isso. Passado pouco tempo que a gente começou a frequentar, nós descobrimos que o sacrifício era o caminho mais curto. Era no altar que a gente realmente iria provar a Deus e iria ver que realmente Deus pode fazer a diferença. E nós decidimos fazer, porque se nós, de forma normal, da forma convencional, através dos médicos, através de tratamentos, através de imensas coisas, nós nunca conseguimos resolver o meu problema, resolver o problema da minha família, então o que é que eu tinha a perder? Não tinha a perder nada. Então nós decidimos realmente sacrificar. Para além do lado monetário, eu sacrifiquei muita coisa que estava dentro de mim, muitos pensamentos, porque eu era muito complexada e deixei que Deus trabalhasse dentro de mim. E realmente foi uma transformação. Carregava dentro de mim uma revolta. Eu não aceitava mais acreditar num Deus grande e viver uma vida pequena. Quando eu desci, parece que tudo aquilo que tinha ficado, toda aquela carga negativa que estava comigo, os maus pensamentos, tudo o que eu pensava de mim, tudo ficou ali, porque quando eu desci, eu era outra pessoa. Eu desci com a certeza que a partir dali iria começar uma nova vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Para além de eu ser curada, que foi muito importante, e da transformação da minha família, houve uma grande transformação dentro de mim, que foi o recebimento do Espírito Santo. Foi aquilo que para mim foi o mais importante, que foi o ponto de virada na minha vida. Nós refizemos todos os exames e então quando chegamos ao médico, realmente o médico não queria acreditar, porque ele dizia é impossível, ela tem que ter passado por uma cirurgia, porque não te aparece um órgão do nada. Realmente eu tinha os 2 rins só e eu estava bem. A minha mãe também, ela não tem mais depressão, ela foi liberta da depressão. E aliás que o problema dela era grave, porque não era só uma simples depressão, ela teve um acumular de depressões. E hoje ela não precisa mais de tomar antidepressivos. Ela é uma pessoa completamente normal e feliz. Depois, passado algum tempo, eu passei por uma situação financeira muito complicada. Eu tomei uma decisão menos boa e que me trouxe muitos problemas a nível financeiro. Quando eu fiquei nessa situação, para mim foi muito complicado, porque eu sentia-me mal em relação, por exemplo, à minha família, porque a minha família tinha boas posses e eu estava a viver uma situação de limite, de extremo. Então eu fui novamente para o altar e coloquei novamente toda a minha força. Hoje, graças a Deus, as coisas estão completamente mudadas. Hoje eu tenho a minha vida financeira estável e eu não me sinto mais inferior. Houve uma revolta que causou toda essa situação. Foi a revolta que causou eu ter ido para o altar e eu ter feito o que fiz para mudar a minha vida financeira. Hoje eu tenho uma família restaurada, não é? A minha família, graças a Deus, nós todos nos damos muito bem. Sou casada, muito bem casada, e na minha vida financeira eu conquistei várias coisas. Eu tenho o meu trabalho, para além do meu trabalho eu tenho um negócio meu, para além do meu trabalho normal, e que inclusivamente nesta altura da pandemia, onde a gente vê que toda a gente está a passar por dificuldades. Eu não tenho mãos a medir, eu não consigo dar mãos a medir e também adquirimos o ano passado um carro novo e estamos a crescer. O altar é o símbolo da resposta. Quando eu quero a resposta, eu sei que é lá que eu tenho que ir. O mundo avalia as pessoas pela sua capacidade, aparência e saldo bancário. Mas ao contrário disto, Deus sempre escolheu os escolhidos, os rejeitados e que, humanamente falando, não tinham expressão alguma.
O altar não olha para as suas limitações ou incapacidades. O altar não tem preconceito. Ele está aberto para todos os que desejam provar a palavra de Deus. A única coisa que ele exige é que venhamos ouvir e obedecer à voz de Deus e confiar a 100% na sua palavra. Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação de vida. Procure uma Universal mais perto de si e saiba como participar. Muito bem. Antes de nós realizarmos o clamor, eu queria fazer uma reflexão com todos vocês sobre algo que eu considero de extrema importância para aqueles que querem vencer. Nós temos falado nesses dias sobre a importância da pessoa colocar toda a sua força em tudo aquilo que ela faz. É como está escrito em Eclesiastes, que tudo que vem às nossas mãos, nós devemos fazer com toda a nossa força, devemos colocar toda a nossa força. E isso faz a diferença entre uma pessoa e outra, porque às vezes as pessoas têm as mesmas condições, têm os mesmos talentos, a mesma capacidade. No sentido da fé, todos temos a mesma palavra, a palavra de Deus. E, às vezes, alguns têm também o Espírito Santo, têm a fé no nome de Jesus. Mas os resultados são diferentes. Às vezes, nós pegamos duas pessoas, ambas são de Deus, ambas creem, ambas têm a sua fé em Jesus, mas o resultado da vida de uma é diferente do resultado da vida de outra. Seria Deus injusto? Então, claro que não, Deus é perfeitamente justo. Mas o que faz a diferença, então, entre essas duas pessoas? Eu falava exatamente isso hoje com os pastores. Onde está, então, essa diferença, né? Onde está o motivo que faz a diferença se ambos têm a mesma fé, têm o mesmo Deus, o nome de Jesus, a palavra, tem o Espírito Santo. A diferença vai acontecer e existe exatamente no esforço de cada uma. Há pessoas que são muito dedicadas naquilo que fazem, muito dedicadas, são muito esforçadas. Você, por exemplo, você que é empresário, você deve notar isso, você tem funcionários. Nem todos os seus funcionários são iguais. Provavelmente, se você tiver 10 funcionários, no meio dos 10, você vai observar aqueles que se esforçam, aqueles que não se esforçam muito, aqueles que fazem bem pouco esforço, mas você vai ver, dentre aqueles 10, um ou dois, aquele que faz um esforço a mais do que todos os outros. Em todos os sentidos, em todos os setores é assim. Em tudo. É assim em todos os sentidos. Até entre os servos de Deus, até entre nós que servimos a Deus, independente de ser na Igreja Universal, o servo de Deus, que serve a Deus, que é aquele que coloca a sua vida à disposição. Existe a diferença dos servos de Deus, dos trabalhadores, numa empresa, existe diferença de um profissional. Entre os médicos, todos são médicos, têm a mesma formação, mas há diferença entre médicos, há diferença entre advogados, há diferença entre políticos. Há sempre uma diferença de uma pessoa para outra. E, às vezes, essa diferença não acontece, como eu disse, pelo talento, pela capacidade, mas o diferencial é o esforço a mais que aquela pessoa faz. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre um jogador de futebol muito famoso no mundo todo, bilionário e muito sucesso. Mas qual o segredo dele? Todos são unânimes, todos dizem que ele é extremamente focado no seu trabalho. Quando termina o treino, que os outros colegas dele vão embora, ele fica ali mais 2, 3, 4 horas treinando sozinho. Então, o sucesso dele, vem mais pelo esforço
pela dedicação do que propriamente, claro que ele é craque, ele é um excelente jogador, mas o que faz ele superar outros é exatamente esse diferencial dele. Ele se dá mais, ele se entrega mais. Quer dizer, é a força. Foi aquilo que o anjo falou para Gideão, vai nessa tua força. Quer dizer, quando Deus fala do grande mandamento, amar a Deus, mas amar de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Quer dizer, é uma plenitude, é uma entrega, uma entrega. É como, por exemplo, depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, você fez tantas coisas. Os pastores que estão aqui, por exemplo, trabalharam hoje o dia inteiro, nós, hoje o dia inteiro, reuniões e isso e aquilo, e programa, e atende, faz uma coisa e faz outra, mas se esforça um pouquinho mais e vem para unir a fé, para clamar por você. É o esforço a mais. Essas coisas são observadas por Deus e isso faz toda a diferença. Então, numa campanha de Israel, o que faz realmente Deus ver a fé da pessoa é o esforço, é a força que ela coloca em tudo. Não é aquela pessoa que quando chega no dia de subir ao altar, naquele dia ela se lembra, naquele dia ela pega o seu envelope, pega um pedacinho de papel, escreve seu pedido correndo, ou até pede alguém para escrever, mas não houve empenho, não houve esforço, não houve oração, ela não viveu, ela não pôs força na sua campanha, no seu propósito. Então, com certeza, ela não vai apresentar a Deus um verdadeiro sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício vem de um esforço sobrenatural. Sobre isso, a palavra de Deus nos dá um grande exemplo. Diz assim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, que fala sobre uma viúva. Só para você entender bem, as mulheres, no tempo do Senhor Jesus, as mulheres não tinham, naquela época, elas não eram valorizadas. Não eram valorizadas. As mulheres não tinham voz. Tanto é que elas não podiam entrar ali em determinados lugares no templo. Havia um lugar que era o pátio das mulheres, elas podiam ficar ali. Então as mulheres não tinham, elas eram desprezadas mesmo. E quando ela se tornava viúva, aí é que a situação complicava, porque se ela era casada, havia um certo respeito, porque ela tinha um marido para cuidar dela. Quando ela estava só, viúva, então aí é que ela sofria. Por isso que na igreja primitiva havia todo um trabalho para amparar as mulheres viúvas. Elas sofriam muito preconceito. Realmente não havia quem cuidasse delas. Então, só para você saber o que essa mulher realmente fez, o que ela apresentou, não foi qualquer coisa. Quando se fala de viúva, naquela época, entenda bem, era uma situação extremamente difícil. E essa mulher, além de viúva, era pobre. Viúva pobre. A Bíblia faz questão de enfatizar. Era uma viúva pobre. Então, repara bem uma coisa. Diz assim no versículo 1. E olhando Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Então, Jesus estava ali no templo. E note bem uma coisa, ele estava observando. Era o momento das pessoas levarem suas ofertas. Todas compareciam ali para entregar suas ofertas. Então, o que nos chama a atenção é que Jesus observava. Ele olhava cada um que ia lá levar a oferta na arca do tesouro, na casa de Deus. Então, isso é um ponto muito importante. E como ele observava, diz no versículo 2, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Preste bastante atenção. Para uma pessoa que não tem visão espiritual, quem não tem a visão espiritual vai focar as 2 moedas. Mas quem tem a visão espiritual vai focar o sentido espiritual, o que representam as 2 moedas.
quem tem a visão espiritual não vai ver aqui moedas como dinheiro, porque aqui é muito mais do que um valor, aqui é muito mais do que moeda para pagar alguma coisa. Aqui, o que se trata aqui é algo muito maior, muito mais sublime. É o que muitas pessoas não entendem sobre o altar. Não é que muitas pessoas acham que o sentido, por exemplo, de uma fogueira santa é a pessoa colocar dinheiro no altar, é oferecer dinheiro para a igreja, e o sentido não é esse. Quem tem esse pensamento não deve participar de uma fogueira santa, porque a visão é material, a visão não é espiritual. O altar é o lugar de entrega de vida. O que nós colocamos sobre ele materialmente tem que representar isso, tem que ser a materialização da entrega, porque é muito fácil uma pessoa simplesmente dizer eu creio, eu confio, mas quando ela materializa essa entrega é diferente, e isso é bíblico. Ora, Jesus então, reparando, viu aquela mulher viúva e diz assim, e disse, ao observar que ela deu 2 moedas, pequenas moedas, ele disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Ela deu mais do que todos, mais do que todos. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus, note bem aí que Jesus fala, deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, quer dizer, do resto, do que sobrava. Mas esta, da sua pobreza. Então, qualquer pessoa pode ofertar a Deus, seja pobre ou rica, não importa a condição dela, social. Da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Ora, quando o Senhor Jesus observava as pessoas darem suas ofertas, e chamou a atenção a atitude daquela pobre viúva, e ele fez questão de falar da atitude dela, o que o nosso Senhor demonstrava naquele momento? Ele mostrou ali o tipo de fé que agrada a Deus, o tipo de entrega que agrada, o tipo de confiança que agrada a Deus. Porque existe a verdadeira adoração e a falsa adoração. Existe o verdadeiro serviço para Deus e o falso serviço para Deus. O falso serviço é aquele que aparentemente é o melhor que a pessoa está a fazer, mas às vezes ela faz até para um desencargo de consciência. Então, como aqueles ricos, talvez eles chegavam ali com as altas somas de dinheiro, mas aquilo era motivo até de orgulho, de mostrar, olha só o que eu trouxe aqui, e provavelmente fazer questão que os outros olhassem o valor que eles davam naquele momento. Então, não era algo sincero aos olhos de Deus. Não que a oferta seja algo errado, óbvio que não, mas a maneira como a pessoa faz a sua oferta. O nosso serviço para Deus é importante, sim, mas a intenção pelo qual nós fazemos o nosso serviço é que conta perante Deus. Por que algumas pessoas, por exemplo, na obra de Deus não conseguem agradá-lo, mesmo aparentemente fazendo a sua obra? Porque Deus pesa a intenção de cada um naquilo que faz. Alguns fazem tudo, talvez para chamar a atenção de homens. Aqueles homens que levavam aquelas ofertas, chamavam a atenção dos outros, pelos valores expressivos. Mas aqueles valores expressivos, para eles, era o resto, porque o que eles colocavam ali não era nada diante de tudo que eles tinham guardado. Quer dizer, eles tinham muitas reservas, mas aquela pobre viúva, era uma viúva, a sua condição
já era ruim demais. Como eu expliquei sobre como as mulheres eram tratadas no tempo de Jesus, e se era viúva, então piorava. Então a condição dela era a pior possível. Ela pegou as 2 moedas, mas que era tudo que tinha, era todo o seu sustento. Ou seja, ela ficou na dependência de um milagre. O que nós podemos entender aqui? Nós podemos entender que essa mulher colocou toda a sua força. Foi todo o empenho dela, foi toda a sua fé. Ela expressou ali, eu imagino, Bispo Carlos, que quando aquela viúva chegou no altar para fazer essa oferta, eu imagino o seguinte, que ela, vou até aproximar um pouquinho mais para poder mostrar melhor a imagem aqui. Eu imagino que ela deve ter pensado assim, meu Deus, eu não sou digno de levar a minha oferta, mas eu quero dar a minha oferta. Só que o que eu tenho diante dos outros, que eles dão, é pouco demais, mas é tudo. Então, ela expressou para Deus tudo que ela trazia dentro dela, a fé dela, porque Deus não olha a quantidade, mas Ele olha o seguinte, o que essa pessoa teve que fazer para sacrificar isso aqui? Do que ela teve que abrir mão? Porque tem pessoas que às vezes vão ao altar, mas ela não vai com toda a força. Mas há outros não. Há outros que vão para o altar, ó Deus, está aqui minha vida, faça a tua vontade. Então, é aí que se vê toda a diferença. Bispo, você falava sobre a força. Nós somos resultado de uma força, né? Porque a nossa mãe, quando nos teve à luz, fez força. Fez muita força. E é o que mais faz, fala força, põe força, faz força e põe toda a força. E eu ficava a pensar, se naquele momento a nossa mãe imaginasse, como muitas mães que agora infelizmente têm os seus filhos perdidos nas drogas, nos vícios, se naquele momento ela acreditasse que estava a dar à luz a um assassino, a um adicto às drogas, enfim, provavelmente ela não ia por força, porque aquilo ia trazer sofrimento para ela. Então, a certeza que ela tem, a crença que ela tem, que ela está a dar à luz a um ser que ela vai educar, que ela vai criar, que vai lhe trazer alegria, felicidade, vai, enfim, trazer um júbilo à vida dela, faz ela, por toda a força dela, esquecendo dela, ela encontra forças onde ela não sabia que tinha. É isso que faz a pessoa no altar. Quando ela acredita do fruto da força que ela vai pôr no altar, que vai trazer júbilo, alegria, algo nunca antes vivido por ela, vai mudar a vida dela, ela põe essa força. Não tem como a pessoa não colocar. E o próprio Deus colocou toda a sua força no sacrifício, toda a força dele, porque está escrito que ele não poupou, Jesus não poupou a si mesmo. Está escrito, Deus não poupou o seu único filho. Não poupou, quer dizer, olha só o esforço. Quantas pessoas se poupam para Deus? Se elas se poupam para Deus, certamente elas não serão poupadas por Ele. Porque Deus considera as atitudes. E Ele pesa as atitudes. Ele pesa. Então, quando se fala de toda a força, minha amiga, meu amigo, Deus foi o primeiro a fazer. Toda a força. É isso que nós aprendemos, que o Espírito Santo nos ensina. Colocar toda a força. Se servimos a Deus, tem que ser com toda a força, toda a dedicação, toda a entrega. Isso faz toda a diferença. Um dia nós vamos comparecer diante do nosso Deus. E tudo isso que hoje nós temos aprendido e ouvido, e tudo que nós temos feito, estará em balanças, tem estado em balanças. E certamente Deus, como justo juiz, sabe muito bem recompensar. E Ele te recompensará, Ele te abençoará neste mundo com aquilo que você precisa. Mas o que Ele tem para você na eternidade não se compara. Então, você que não tem o Espírito Santo, não foi batizado com o Espírito Santo, nessa campanha de Israel, peça o Espírito Santo para Deus. Vá para o altar, coloca toda a sua força no altar, toda a sua vida e fala, meu Deus, me batiza com o Espírito Santo, muda o meu interior, muda o meu ser, meu Pai. Eu não quero ser essa pessoa que eu tenho sido, eu quero ser diferente, quero ser uma nova criatura, eu quero realmente ser
transformado. Se você já experimentou essa transformação, tem o Espírito Santo, então vá com tudo para aquilo que você quer, seja na área econômica, sentimental, seja o que for. Mas o importante é que você entenda bem isso, coloque a sua força, toda a sua força, e Deus vai te honrar, tá bom? Nós vamos fazer o clamor aqui agora, vou colocar os pastores que estão ali, na oração, e nós vamos invocar, clamar ao nosso Senhor agora, para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha se manifestar na sua vida, tá bom? Pastor Júnior, lá do nosso cenáculo, antigo Cinema Império, vai fazer a oração, aqui também, pelas pessoas, e você, em casa, vai unir a sua fé conosco, e nós vamos clamar, e o Espírito Santo vai mudar a sua história, vai mudar a sua situação. Então, o pastor Pedro também hoje fará a oração também em favor de todos, tá bom? Então, vamos começar o nosso clamor, os pastores estão nos altares, nós vamos usar a nossa fé e vamos buscar. Os pastores quiserem, pode subir também aqui e vamos clamar ao nosso Senhor, tá bom? Vamos lá, vamos clamar a Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui no Teu altar, e há milhares de pessoas, meu Senhor, nessa transmissão, que está com aquela viúva, pobre, miserável, enfrentando várias situações difíceis, mas, meu Senhor, ela colocou toda a força no altar, e houve com certeza uma transformação na vida dela, porque aquilo chamou a atenção do Senhor, ao ponto de chamar ali os discípulos para serem testemunha daquilo que ela fez no altar. Por isso, meu Pai, vai a esse sofrido, a esse desesperado, que não sabe mais o que fazer diante da situação que tem enfrentado na sua família, na sua saúde, na vida financeira, sentimental, familiar, porque quando o Senhor chama para o teu altar, para uma transformação de vida, o Senhor não olha para a condição, o Senhor não olha para a situação, para a nacionalidade, não. O Senhor olha para aquele que está disposto em te obedecer, em sair da situação em que se encontra. Por isso agora, meu Deus, visita a esse que está no leito de dor, que não suporta mais a essa situação, a esses pais que não aceitam mais ver os seus filhos no álcool, nas drogas, nas más companhias, a esta mãe, meu Deus, que não aguenta mais ver os seus filhos nessa situação, a essa esposa, meu Deus, que tem sofrido com o seu marido, que tem sido espancada, traída, humilhada, a esse depressivo, meu Deus, que não aguenta mais tomar os comprimidos, que está isolado no seu quarto, escuro, querendo tirar a sua própria vida. Vem agora, meu Deus, vem colocar dentro dessa pessoa essa revolta, inspira para que essa pessoa, meu Deus, venha para o altar e venha, meu Deus, colocar toda a sua força para sair desta situação. É verdade, meu Deus, e a exemplo dessa viúva, que a força que ela reunia nem era muita aos olhos humanos, mas ela não dividiu, ela não colocou uma parte, ela colocou toda a vida dela, representada naquela oferta. E nós sabemos que há pessoas que se sentem pequenas, se sentem como nada diante desse problema, da vida de sofrimento, são anos de dor, de angústia, de humilhação, e o Senhor, meu Pai, mostrou para ela esse caminho, e assim como Gideão, assim como os heróis da fé se colocaram no altar, obedecendo a tua voz, nós estamos, meu Pai, com toda a nossa vida, com toda a nossa força, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor está indicando um caminho. Quando o Senhor mesmo na cruz deu tudo de si, quando aquela viúva fica como um testemunho, como
como cada testemunho que temos assistido, esta pessoa que hoje está sofrendo, que hoje está vivendo uma dor muito grande, que está doente, desenganado dos médicos, essa pessoa que tem vivido humilhada na miséria, o Senhor vai mostrar na vida dela as tuas maravilhas, porque há dentro dela uma revolta que não permite ela aceitar a vida que ela leva, porque ela sabe que o Senhor não é um Deus que vive da glória do passado. Então que agora o Senhor levante o abatido, o Senhor suscite vencedores de pessoas que hoje estão fracassadas. Nós determinamos, meu Pai, as tuas maravilhas na vida de todas as pessoas que estão se colocando no altar. E aqueles que estão agora aflitos, pessoas que estão desesperadas, que têm pensado em morrer, pessoas que estão com a vida arrasada, estão no fundo do poço, estão sendo humilhadas, injustiçadas, meu Pai, que o Senhor venha erguê-las, venha levantá-las, venha sustentá-las, venha levantá-las dessa situação agora, porque o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso e pode fazer o impossível tornar-se possível. Então essa pessoa que tem andado abatida, amargurada, triste, aprisionada por um problema, que ela seja livre nesta hora, que ela seja liberta neste momento, liberta da sua dor, liberta da sua amargura, da tristeza, do sofrimento, que termine essa escravidão e que essa pessoa receba a nova vida que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem prometido na tua palavra. E o Senhor não é homem para mentir, a tua palavra não volta vazia. Cumpra, meu Pai, o que está escrito, o que está prometido, o que o Senhor prometeu para os que creem no teu nome, como tu fizeste na época de Gideão, quando o Senhor trouxe o livramento. Era uma situação impossível aos olhos humanos, mas não para o Deus Todo-Poderoso, porque para o Senhor não há nada impossível. Então o desenganado pode ser curado, aquele que está entre a vida e a morte, mais para a morte do que para a vida, o Senhor pode até mesmo ressuscitar o morto, quanto mais curar o doente. O Senhor é Deus e pode tirar essa pessoa da sarjeta, ela pode sair dessa situação de vergonha. O Senhor pode tirar o filho das drogas, o Senhor pode libertar, o Senhor pode tirar essa empresa da falência, o Senhor pode levantar esta pessoa que perdeu tudo, que foi injustiçada. Oh meu Deus, faça isso então, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Meu Senhor, eu peço em favor de todos, nós teus servos oramos, nós estendemos as nossas mãos e abençoamos a todos agora, que essa pessoa tenha coragem de ir para o altar e se lançar com todas as suas forças, que ela coloque toda a força, meu Pai, não deixe nenhum medo e nem a dúvida se apossar dela, não permita isso, mas que ela vá com toda a coragem, com toda ousadia, com toda intrepidez, porque são essas pessoas que vencem, são esses que conquistam, são esses que veem a manifestação do teu poder e da tua grandeza. Então faça isso, ó poderoso Senhor de Israel, como tu fizeste no passado, o Senhor faz hoje, o Senhor faz agora, o Senhor faz neste momento. Então abençoe o teu povo, fortaleça o meu Senhor, fortaleça a tua igreja, fortaleça a todos. Nós pedimos e agradecemos, meu Pai, que cada um seja como aquele vaso que tinha um fogo dentro, o fogo da fé, o fogo do Espírito Santo. É isso que determinamos em o nome
do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa é a nossa fé. E se você crê, então você tem aí a oportunidade. Essa é a semana de preparação para a subida ao altar. Domingo será esse grande dia, tá bom? Você pode procurar uma Universal para se informar de como é que você pode participar da Fogueira Santa. Nesta quarta-feira, nós teremos o dia da busca ao Espírito Santo, a Escola da Fé, em todos os horários, especialmente à noite, 8 da noite. Nós vamos realizar essa reunião aqui no Templo Maior, na Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. E os pastores em todos os templos da Universal, você pode entrar no site igrejauniversal.pt para você saber qual o endereço aí na sua cidade. Você que mora em Portugal ou em algum país da Europa que está a acompanhar a transmissão, então você pode entrar no site. Clique em países e a página se abrirá também com as moradas, os endereços nos países, para que você possa participar. Pastor Júnior vai estar ali no antigo Cinepédio, né, Pastor Júnior? Sim, senhor bispo. Na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, próximo ao Metro Alameda e a Fonte Luminosa. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde e às 7 horas da noite. Eu quero dizer a todos que nesta sexta-feira, como nós temos anunciado, o Bispo Macedo tem falado isso nos programas, nós teremos o grande dia do desafio. Prepare-se para esta sexta-feira. Será o dia do desafio. Nós vamos provar a palavra do nosso Deus. Aquela palavra que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ora, o nosso Senhor não falou por falar, ele não joga palavras fora. A palavra do nosso Deus é santa. Deus não é homem. Tem pessoas que falam coisas por falar. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é de palavra. Quando ele fala, ele faz. Então, se Jesus falou, vinde a mim, que eu vos aliviarei, você viu aí sobre decisão, não é decisão, é o desafio. É o desafio, é a sexta-feira do desafio, o dia do desafio, Eu quero convidar a todos, os depressivos, amargurados, os oprimidos, eu quero convidar a todos de qualquer credo religioso, não importa a religião, se não tem religião, de manhã, de tarde, à noite, estaremos num plantão espiritual na Igreja Universal, num plantão de fé para te ajudar, aqui no Templo Maior, em Lisboa, aqui na Dr. José Espírito Santo, o dia inteiro, em todos os templos da Universal. Mas essa sexta-feira vai ser muito forte mesmo. Esse problema vai ser resolvido. O dia do desafio, mas vai acontecer o livramento na sua vida. Tá bom? Bem, nós ficamos por aqui. O Bispo Carlos vai estar nesse sábado. Nós teremos a reunião dos obreiros sábado, né, Bispo Carlos? Sim, senhor bispo, às 6 horas da tarde, obreiros e todos os grupos da igreja, a EVG, o NP, o FJU estão convidados a participar. Vai ser uma tarde muito especial, porque nós vamos estar lutando contra o nosso maior inimigo, que são as nossas vontades. Muito bem. Vamos falar sobre isso no sábado. No sábado, e todos os obreiros, todos estão como aquele vaso com o fogo dentro, porque é o fogo da fé do Espírito Santo. Agora o pastor Pedro Alvarenga de Souza está aí esperando, porque quinta-feira, esse mês de julho é muito especial, porque nós teremos os 43 anos da Igreja Universal. 43 anos. Quinta-feira agora, dia 9, a Igreja Universal vai completar 43 anos. E aqui em Portugal, dia 24 de julho, né? Então, dia 9 agora de julho, 43 anos. E aqui em Portugal, dia 24 de julho, ela vai completar 30 anos. E vamos ter reuniões especiais, diferente do que nós havíamos programado, né? A pandemia mudou tudo no mundo, mudou todos os planos, alterou tudo no mundo, inclusive o que nós iríamos fazer, porque tínhamos programado muitas concentrações, tínhamos programado estádios, tínhamos programado coisas assim, grandes movimentos, mas a pandemia mudou tudo
e nós faremos dentro dos limites que podemos, de distanciamento, enfim, mas comemoraremos os 30 anos aqui em Portugal. E nesses 43 anos da igreja, quinta-feira agora, a terapia vai ser especial. O bispo Macedo vai fazer a terapia lá no Templo de Salomão, porque a data é especial, aniversário da igreja, ele vai estar lá. E nós estaremos aqui junto do pastor Pedro, da Silvia, 8 da noite. Tem 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Sim, senhor bispo. São 43 anos, sinônimo de crescimento, vitória, êxito, conquista, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, que Deus fecha, ninguém abre. Há pessoas que talvez não tenham tido motivo de comemoração. E ela vai vir comemorar, mesmo quem não costuma estar quinta-feira, porque nós vamos estabelecer um propósito, ela vai trazer a chave da casa dela para fechar as portas das doenças, da miséria, do sofrimento, de tudo que não presta. E Deus vai abrir a porta da felicidade, da realização, da salvação para a família dela. Então, todos estão convidados a estar quinta-feira, especialmente 8 da noite, que vai estar o senhor e a dona Núbia. Muito bem, convido a todos a estarem conosco, tá bom? Nessa reunião. Os que fazem parte do grupo de risco, nós vamos transmitir pela Rádio Positiva, pelo Facebook e UTV.eu também, para canal do YouTube, enfim, de todas as formas que pudermos, tá? Vamos fazer isso nessa quinta-feira. Bom, a todos um abraço, Deus abençoe e até amanhã com mais uma oração às 22 horas. Até lá.